Ela foi levada à forca apenas por ser infértil. Mas um fazendeiro pobre fez isso e chocou a todos. O que você faria se visse uma mulher inocente condenada à morte, só por não poder ter filhos? Hoje você aprenderá a história de Clara e Miguel. Uma história de dor, injustiça e amor inesperado, com um final tão surpreendente que irá chocar você. Antes de continuar, convido você a se inscrever, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é um destino marcado por lágrimas, coragem e uma promessa que mudará tudo. O ano é 1899. Santa Felicidade acorda antes do amanhecer. As ruas são de terra compactada. A poeira flutua como um véu sobre as janelas de madeira. Os telhados de telha pingam quando chove, mas não chove há meses. O sino da igreja bate 5 horas, seu som ecoando no ar quente. Um velho moinho range à beira do rio, agora reduzido a um fio escuro. O mercado cheira a couro, café torrado e lenha úmida que quase não existe mais. Na praça, a vida gira em torno da bancada do juiz e da sombra de uma viga antiga, uma lembrança de tempos brutais. Ninguém pronuncia a palavra forca, mas todos a olham com o canto dos olhos. Os homens usam chapéus de abas largas e camisas dobradas. As mulheres, saias longas e lenços na cabeça. Cada olhar carrega um peso, cada palavra pode condenar. Dizem que a terra secou por causa dela, murmura uma mulher, agarrando o saco de farinha. Como aquela menina não podia ter filhos, nada mais cresce. Cala a boca, Rosa, responde o lojista, embora em voz baixa. Não repita o que você não sabe. O céu não dá ouvidos a fofocas. A superstição é mais forte que a razão. E a razão em Santa Felicidade é imposta por quem tem sobrenome. O prefeito, Dom Álvaro, observa do corredor de sua grande casa. Ao lado dele, o juiz, Dom Severino, debruça-se sobre um caderno, como se a previsão do tempo estivesse escrita naquelas páginas. Na igreja, o padre Esteban lustra a madeira dos bancos com óleo rançoso e sussurra orações. Por chuva, por pão, por obediência. Nos limites da cidade, os campos parecem feridas abertas. Troncos secos, sulcos vazios, cercas tortas. Vacas magras buscam sombra onde não há. O vento agita a terra em redemoinhos e as crianças as perseguem como fantasmas brincalhões. Ninguém se lembra da última vez que o poço principal esteve cheio. A água agora corre turva, com gosto de ferrugem. Pai, e se Deus estiver nos punindo? Pergunta um trabalhador rural com o chapéu na mão. Deus testa a paciência, responde o padre, e às vezes exige um ato que a restaure. Um sacrifício, insiste o peão. O pai não responde. Olha para a praça e engole em seco. A palavra paira sobre a cidade como um abutre. Ao anoitecer, Santa Felicidade é iluminada com lanternas. Em todas as casas, ouve-se o mesmo ranger de uma mesa pobre. Sopa aguada, pão amanhecido, um longo silêncio antes da última colherada. Mães contam histórias antigas para se distrair da fome. Homens falam de sementes que não germinam, de campos que não respondem. E apesar da pobreza, as pessoas ainda se vestem para a missa dominical. O que não tem na mesa, oferecem no altar. Se não chover amanhã, eu vou embora, diz um jovem na porta do bar. Dizem que ainda chove nas montanhas. Ninguém escapa do seu destino, responde o barman. Se a seca te pega, ela te encontra em qualquer lugar. Em uma pequena casa, longe do barulho, uma jovem caminha com um cesto de roupa suja. Seus passos são leves, mas seus ombros são pesados. Seu nome é Clara. Ela tem 20 anos e seus olhos aprenderam a baixar a voz antes mesmo de conseguirem. No quintal, ela pendura camisas cinzas, saias surradas e lençóis remendados. Ela olha para o céu, procurando por ele. Não vê uma única nuvem. Boa noite, Clara. Cumprimenta-a uma vizinha com um sorriso simpático que não alcança seus olhos. Como está sua tia? Melhor, responde Clara. O calor a cansa, mas ela descansa. Se Deus quiser, diz a vizinha. E antes de sair, sussurra. Reze bastante, menina. A cidade está inquieta. Clara concorda. Ela sabe o que está acontecendo de boca em boca.
Ela sabe que seu nome foi jogado no saco da culpa, desde que seu marido a abandonou, dizendo que, com uma mulher estéril não há futuro. O olhar de muitos se tornou penetrante. Em Santa Felicidade, uma colheita pode fracassar, um poço pode secar, mas uma mulher sem filhos é uma ferida que as pessoas não querem ver. Do outro lado dos campos, um homem ainda trabalha sob a última luz. Suas mãos são de terra, suas costas de madeira. Seu nome é Miguel. Ele tem 28 anos e a beleza serena de quem não a ostenta. Ele mora em uma pequena fazenda com paredes caídas e um curral que perdura. A perda o silenciou. A epidemia de 2 invernos atrás levou seu pai e sua mãe. Ele continuou a semear. Aprendeu a falar pouco e a observar amplamente. O vento nos pastos, a inclinação dos pássaros, a cor da aurora. Amanhã, mais cedo do que hoje, diz ele baixinho, guardando a enxada. Se não chover, tentaremos de novo. Seu cavalo, um baio ossudo, bufa. Miguel acaricia seu pescoço. Nós resistimos, camarada, até que o céu se lembre. O céu não se lembra daquela noite. A lua nasce lentamente, grande, como uma placa de cobre. O ar vibra. Ouvem-se passos nada festivos. Na praça, alguns homens puxaram uma lona que cobria a velha viga. A madeira, enegrecida pelo tempo, range. Alguém traz cordas novas, outros pregos. Ninguém fala sobre o porquê, mas todos sabem. Isso é necessário? Pergunta o ferreiro, cruzando os braços. O povo precisa de um sinal, diz o juiz. Se o céu não falar, o povo falará por eles. O ferreiro abaixa a cabeça. Ele bate o ferro contra a bigorna. Uma faísca voa e se apaga. O boato se espalha como fogo em palha. Eles farão justiça. Que tipo de justiça? Ninguém diz isso em voz alta. Alguns comemoram em silêncio. Outros engolem o medo. Em uma esquina, 2 mulheres apertam as mãos. Eles não podem, diz o primeiro. Quando eles colocam a viga, eles já decidiram em quem colocar a culpa, responde o outro. Em Santa Felicidade, o tempo parece avançar em uma única roda, a roda daquele que governa. E, no entanto, há algo mais em movimento, algo invisível. É a teimosia daqueles que semeiam sob o sol e daqueles que amam sem permissão. É uma promessa ainda sem nome. Um fio que unirá 2 vidas que não se encontram, mas precisam uma da outra. A noite termina sem estrelas. O povo, sem perceber, escolheu o caminho mais curto e cruel. Escuta melhor que os homens, permanece em silêncio. Porque antes da chuva há sempre um silêncio doloroso. Miguel acorda antes do galo cantar. Não há relógio em sua casa, mas seu corpo reconhece as horas pelo frio do ar e pelo silêncio do campo. Ele lava o rosto com água guardada em um jarro e faz o sinal da cruz diante de uma foto desgastada de sua mãe. Sobre a mesa, um caderno de capa dura com a letra torta dela. A terra devolve o que recebe, não a force. Cuide dela. Estou tentando, ele mãe. Murmura. Um dia a chuva vai ter que voltar. Ele sai para o curral. Seu cavalo, um baio escuro que ele chama de sombra, aguçou as orelhas. Hoje vamos à aldeia, meu amigo. Trocaremos lenha por sal, e eu verei se o ferreiro consertar meu arado. Shadow bufa como se entendesse. Miguel volta ao trabalho sem reclamar. Quebra alguns galhos secos, verifica as cercas e colhe 2 abóboras que cresceram pequenas, mas firmes. Não há sobras em sua vida, apenas o suficiente. No entanto, em seu olhar, há algo que a fome não pode roubar, uma paciência inabalável, como a de uma árvore que suporta o verão mais longo. No meio da manhã, a carroça de Miguel avança pela estrada de terra. Ao se aproximar de Santa Felicidade, ele percebe um movimento estranho na praça. 2 homens estão desenterrando uma longa viga preta, guardada há anos. Ele fecha os dentes e para em frente à forja. Bom dia, Anselmo, cumprimenta o ferreiro. São bons se você tiver água no chapéu, responde Anselmo com ironia. Cansada. O que isso te traz? Meu arado está rachando na junta. Você pode retirá-lo? Anselmo pega a peça, examina-a e acena com a cabeça. Posso, mas Miguel olha para a praça e abaixa a voz. Estão preparando a viga. Eu vi, diz Miguel. Você sabe como é.
suspira o ferreiro. Quando as pessoas têm medo, procuram alguém para culpar. Miguel permanece em silêncio por um segundo. Culpa não pede chuva, ele responde. Justiça, talvez. O martelo de Anselmo chia no ferro. Faíscas voam e se apagam antes de atingir o chão. Enquanto espera, Miguel vai à loja. Dona Inés, a lojista, o atende com a gentileza prática de quem conta cada grão de arroz. O que você precisa, Miguel? Sal, um pouco de azeite, 2 velas e, se tiver, sementes de feijão. As minhas estão quase acabando. Não tenho mais sementes, diz ela. Todo mundo pede, ninguém recebe chuva. Mas guardei sal para você. Eu sabia que você viria. Ele deixa para ela 2 feixes de lenha e uma abóbora. Não tire minha comida. Desse jeito, ela protesta, embora sorria. Eu te devo isso da última vez. Você não me deve nada, Dona Inés. Somos todos iguais. Lá fora, 2 homens arrastam cordas novas. As pessoas os encaram sem dizer nada. Dona Inés faz o sinal da cruz. Dizem que o juiz quer dar uma advertência, ele sussurra, para que Deus olhe por nós. Miguel sustenta o olhar dela. Deus olha o coração, não acorda. Na porta da igreja, o padre Esteban está polindo um banco. Miguel se aproxima, chapéu na mão. Pai, Miguel, responde o padre, como estão seus campos? De pé como nós, e com sede. A sede faz você pensar mal, diz o pai preocupado. Se você ouvir falar em sacrifício, não dê ouvidos ao ódio. Não vou emprestar meus ouvidos, nem minhas mãos, responde Miguel. Se chamarem alguém inocente, eu falo. O pai olha para ele com uma mistura de alívio e medo. Falar é caro quando a fome impera, ele alerta. O silêncio é mais caro, responde Miguel. De volta à forja, Anselmo lhe entrega o arado, consertado. Vai ficar parado, ele diz. Eu te cobro depois. Eu te pago com trabalho, sugere Miguel. Posso carregar carvão para você esta tarde. Tudo bem, admite o ferreiro. Mas cuidado, não interfira onde o juiz afia a língua. Miguel acena com a cabeça sem prometer nada. Sobe para a carroça, estala a língua e a sombra põe-se a andar. Não segue o caminho direto para a sua quinta. Desvia-se para um barranco coberto de pedras e ervas daninhas. Ali, escondido pelos arbustos, encontra-se um antigo canal de pedra, quase apagado pelo tempo. Miguel descobriu este fio de engenharia esquecido há meses, quando procurava sombra. Desde então, vem aqui algumas tardes para limpar o canal com as mãos, pedra a pedra, em silêncio. Não contou a ninguém, nem sequer ao padre Esteban. Não se sabe se este canal pode trazer água da pequena nascente que nasce mais acima, mas nas suas noites secas, esse pensamento tem sido a sua única chuva. Não é mágica, sombra, ele fala para o cavalo. É memória. A terra se lembra de onde a vida correu. Você só precisa abrir caminho para ela. Ela desenterra outro pedaço, arranca raízes secas e varre a areia fina. Seus dedos doem, mas ela não para. Depois de um tempo, enche 2 jarros com o restante da água do pequeno olho. Não é muito, mas é o suficiente para umedecer um canteiro onde guarda, embrulhadas em pano, suas sementes mais queridas. São poucas, resgatadas de um velho recipiente que pertenceu à sua mãe. Milho cor de âmbar, feijões malhados e abóbora de casca dura. Não desista, ele sussurra. Eu não os forço, só espero por eles. Antes do anoitecer, ele volta para casa. Um vizinho, Tomás, o espera na cerca. É um homem com mãos nodosas e olhos cansados. Miguel, filho, você não ouviu? Pergunta Tomás. Já penduraram a viga. Dizem que a cidade precisa de uma placa. Uma para que chova para muitos. Miguel sustenta o olhar. Quem decide quem é esse um? Aqueles que têm a mesa farta, responde Tomás amargamente. Quando o estômago manda, a boca obedece. Não é meu, diz Miguel calmamente. Se escolherem um inocente, eu dou minha palavra. Tomás o pega pelo braço. Cuidado, rapaz. Coragem sem astúcia só engorda a trave. Não estou procurando briga, explica Miguel. Só não vou ignorar. Ele entra em casa e acende uma das velas novas. Sobre a mesa, abre o caderno da mãe. Há uma página marcada com um barbante. Prometa algo que você possa cumprir. E cumpra mesmo que o mundo ria. Miguel passa o dedo sobre a frase. Lá fora, a noite cai sem estrelas.
Da praça vem um murmúrio feio, como uma feira sem música. Ele se senta, apoia os cotovelos e pensa. O que lhe falta em dinheiro, compensa em trabalho. O que lhe falta em voz, compensa em ações. Há uma promessa que ele pode fazer, uma que ninguém espera de um homem pobre como ele, mas não é o momento de dizê-la. Primeiro, ele precisa chegar no momento certo. Primeiro, ele precisa salvar uma vida. Vamos cedo amanhã, Sombra, diz ele, apagando a vela. Se a cidade decidiu culpar aqueles que não conseguem se defender, não serei eu quem ficará em silêncio. O cavalo bate o casco no chão como se dissesse sim. A casa mergulha na escuridão, o campo em silêncio. Apenas o coração de Miguel emite um som, como um pequeno tambor, marcando o ritmo do que está por vir. De que cidade estão assistindo essa história? Clara tinha acabado de completar 20 anos, mas em santa felicidade já carregava um peso maior do que seus ombros podiam suportar. A fama de mulher estéril. Essa palavra, dita em voz baixa e venenosa, a seguia por onde quer que fosse. Ela morava com a tia Jacinta, uma senhora idosa que a criou após a morte dos pais. A pequena casa deles ficava nos arredores da cidade, com paredes de taipa e teto baixo. Lá, Clara lavava roupas para as famílias mais ricas, costurava camisas velhas e vendia balas de milho na feira. Sua beleza era evidente. Pele clara bronzeada pelo sol, cabelos longos trançados e grandes olhos verde escuros. Mas essa mesma beleza parecia incomodar as mulheres e atrair os homens, que então a desprezavam. Clara, filha, disse-lhe tia Jacinta enquanto se abanava com uma folha seca. Não saia sozinha à noite. As pessoas falam muito. Não estou fazendo nada de errado, tia, respondeu ela cansada. Só vou à missa, ao mercado e volto. O povo não precisa de provas para condenar. A fome e a seca já bastam, insistiu a velha. E você sabe como eles olham para você. Clara baixou a cabeça. Foi casada por pouco tempo com um jovem de família da classe trabalhadora. No início, tudo correu bem, até que os meses se passaram e não havia sinais de gravidez. Os boatos começaram e o marido, pressionado pela mãe, acusou-a de ser uma mulher inútil. Ele a levou de volta para a casa da tia, sem olhar para trás. Uma tarde, no poço da aldeia, Clara ouviu duas mulheres conversando. Dizem que a terra secou porque não consegue dar vida, disse um deles, esticando a corda do balde. Sim, eu também ouvi isso. Deus fica bravo quando tem uma mulher assim na comunidade, respondeu o outro. Clara engoliu em seco, fingindo não ouvir, mas suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o jarro cair. Em outra ocasião, na padaria, o padeiro recusou-lhe o crédito. Desculpa, Clara, se eu der crédito não recebo depois. Sempre cumpri com meu dever, Dom Esteban, ela protestou. O homem olhou-a de cima a baixo. Não estou dizendo que você é mau, garoto, mas dizem que você traz azar, e eu não posso arriscar. Clara saiu de mãos vazias, sentindo cada porta se fechar com mais força que a anterior. No fundo, ela era uma menina doce. Amava crianças e passava longas horas ajudando os vizinhos a cuidar delas, contando histórias e cantando. Mas até isso se voltou contra ela. Não deixe que ela se aproxime muito do seu filho, uma mulher alertou outra. Esse olhar é um sinal sombrio. Clara ouviu, engoliu as lágrimas e seguiu em frente. Ao chegar em casa, afrouxava a trança e deixava as lágrimas rolarem enquanto lavava as roupas em silêncio. Não chore, menina, disse-lhe a tia Jacinta, acariciando-lhe os cabelos. A maldade não está em você, está na língua das pessoas. Mas Clara sabia que a língua do povo podia ser mais afiada que uma faca e mais dura que a própria seca. Numa noite de domingo, quando ela estava saindo da missa, um grupo de jovens a esperava na praça. Olha só ela, disse um deles zombeteiramente, tão bonita e inútil. Ela nem consegue ter um filho. Outro riu alto. Talvez seja por isso que a terra se cansou. Se ela não dá frutos, como poderemos nós? O riso doeu mais que os golpes. Clara agarrou o rosário entre os dedos, não respondeu e foi embora de cabeça baixa.
O padre Esteban, que viu a cena da porta da igreja, aproximou-se dela. Filha, não dê ouvidos a essas palavras. Deus não mede as mulheres pelo que elas carregam no ventre, mas pelo que elas carregam no coração. Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos. Então, por que sinto que Deus também me deu as costas? O padre não sabia o que dizer. Colocou a mão no ombro dela e a soltou. Já em casa, Clara abriu o baú onde guardava alguns pertences, um lenço bordado pela mãe, uma carta antiga do pai e uma cruz de madeira. Se ao menos as pessoas soubessem o quanto eu daria para ter um filho, ela sussurrou para o ar. Mas parece que nem minhas lágrimas brotarão. Naquele silêncio resignado, seu destino já estava sendo tecido nas sombras da cidade. A forca a aguardava e Clara ainda não sabia. A seca não dava trégua. Meses se passaram e a terra rachou como pele ferida. O gado morreu de sede, as crianças choravam de fome e o ar quente e seco parecia amaldiçoar cada canto de santa felicidade. Foi então que o medo se transformou em raiva e a raiva procurou alguém para culpar. O juiz Severino convocou o povo à praça. Sua voz grave e solene ecoou nas paredes de barro. Moradores de Santa Felicidade, disse ele, erguendo um pedaço de papel amarelado que ninguém conseguia ler. A seca está nos devorando. Rezamos, trabalhamos e nada mudou. Se o céu não responder, precisamos limpar a mancha que afasta a bênção de Deus. Um murmúrio percorreu a multidão. Mulheres com lenços pretos, homens com chapéus nas mãos, crianças curiosas agarradas às saias das mães. Todos prenderam a respiração. E essa mancha, continuou o juiz, olhando para a multidão com olhos frios, tem um nome: Clara. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Clara, que estava num canto com a tia Jacinta, sentiu como se o chão sob seus pés tivesse escorregado. Não! Jacinta gritou, dando alguns passos à frente. Ela é uma boa menina. Não fez mal a ninguém. O juiz levantou a mão para silenciá-la. O povo precisa de um sinal. Desde que Clara foi chamada de estéril, nada jamais deu fruto. Ou será que eles não veem? Um homem na plateia, magro e com olhos fundos, levantou a voz. É verdade. Desde que eles partiram, a chuva desapareceu. Outro o apoiou. Perdi minhas 3 cabras. E dizem que quando ela passa na estrada, os cachorros nem latem. Isso não é normal. Clara tremia. Deu um passo à frente com a voz embargada, mas firme. Não é minha culpa se a terra está seca. Eu não escolhi não ter filhos. Você acha que eu não quero? Mas suas palavras se perderam na multidão. Alguns abaixaram a cabeça de vergonha, outros cuspiram no chão como se ela fosse veneno. O padre Esteban tentou intervir. Irmãos, não confundamos infortúnio com pecado. Deus não pede sangue inocente. Chega, pai, interrompeu o juiz. O povo já decidiu. Para salvar a colheita, para trazer a chuva de volta, precisamos de um sacrifício. E Clara pagará o preço. Jacinta lançou-se aos pés do juiz, suplicando. Ela não! Me leve! Eu sou velho! O juiz a empurrou friamente para o lado. Clara é o sinal de que precisamos. Amanhã, ao cair da noite, ela será levada para a forca. A multidão irrompeu em vozes, algumas aprovando, outras temerosas. Alguns gritaram que era justo, outros fizeram o sinal da cruz e se afastaram em silêncio. Clara sentiu as pernas fraquejarem. 2 guardas se aproximaram e agarraram seu braço. Não me leve, ela sussurrou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sou culpada. Os homens a arrastaram enquanto Jacinta chorava e batia no chão com as mãos cansadas. O sino da igreja começou a tocar, como se anunciasse um destino irreversível. Das janelas, os vizinhos observavam com uma mistura de curiosidade e terror. Ninguém saiu para defendê-la. Ninguém teve coragem. Naquele momento, ao longe, Miguel observava a sua carroça parada na estrada. Ele cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos. Seus olhos escuros, que raramente demonstravam emoção, estavam cheios de fogo. Não vou deixar que acabem com ela por causa da covardia de todos, ele murmurou. Enquanto a viga da forca era reforçada com pregos novos e a corda pendurada, toda a cidade parecia convencida de que o infortúnio tinha um rosto.
E esse rosto era o de Clara, a menina inocente que jamais poderia ter filhos. A injustiça foi decidida. E com ela começou a tragédia que mudaria o destino de Santa Felicidade. Se esta história tocou seu coração e você quer que mais pessoas a conheçam, não esqueça de curtir, porque isso nos ajuda a continuar contando histórias tão poderosas quanto esta. A notícia se espalhou como fogo. Em menos de uma hora, toda Santa Felicidade sabia que Clara seria enforcada na noite seguinte. Alguns celebraram o fato como um ato de justiça. Outros permaneceram em silêncio, temendo que o infortúnio se espalhasse para qualquer um que ousasse protestar. Clara passou a noite trancada numa cela pequena e úmida, com cheiro de mofo e palha podre. A vela no canto mal iluminava seus olhos, inchados de tanto chorar. Sua tia Jacinta estava sentada do outro lado das grades, as mãos enrugadas agarrando o ferro frio. "Não deveria ser assim, filha", Jacinta sussurrou entre soluços. "O povo perdeu o juízo." Clara tentou sorrir, embora sua voz estivesse embargada. "Tia, se eu morrer amanhã, não se culpe. Não foi sua culpa ter me acolhido." "Cale a boca, criança!" gritou a velha, sua dor cortando o ar. "Eu não quero ouvir essas palavras. Deus é a testemunha da sua inocência." Na praça, homens trabalharam a noite toda reforçando a velha viga. O rangido da madeira, ao ser apertada com novas cordas, era como um lamento antecipado. Mulheres recitavam terços em voz baixa, enquanto crianças, pequenas demais para entender completamente, perguntavam por que iriam enforcar a bela dama que cantava canções. Ao amanhecer, Clara foi levada de sua cela para a capela para se confessar. O padre Esteban a recebeu com lágrimas nos olhos. "Filha, estou sem palavras", murmurou ele. "Sua alma está limpa. Você não precisa de confissão." "Então, me dê alguma coisa, padre", pediu Clara. "Uma oração, uma palavra para me ajudar a não tremer quando me enrolarem na corda." O padre pegou suas mãos. "Olhe para o céu, Clara. Se chover amanhã, será a sua voz que abriu o coração de Deus." Ela fechou os olhos, tentando encontrar conforto naquelas palavras. A noite chegou rápido demais. O sol brilhava forte enquanto a multidão se aglomerava na praça. Alguns se empoleiravam nas sacadas, outros subiam nas árvores próximas para ter uma visão melhor. O murmúrio era como um rio de boatos, misturando medo e curiosidade. Clara apareceu escoltada por 2 guardas. Ela usava um vestido branco simples e surrado que mal se levantava com o vento. Seus passos eram lentos, mas ela não resistiu. Seus olhos verdes, avermelhados, perscrutavam a multidão em busca de um olhar de compaixão. "Olhem para ela!" gritou um homem. "A terra amaldiçoada está caminhando em direção à forca." Um menino perguntou à sua mãe: "Por que estão enforcando ela, mãe?" A mulher o segurou perto do peito, incapaz de responder. No banco, o juiz Severino batia com a bengala. "Hoje, Santa Felicidade dá a Deus o que lhe pertence. Que o sangue inocente traga a chuva de que precisamos." A azinheira ajustou a corda. O toque áspero no pescoço de Clara a fez fechar os olhos. O murmúrio das pessoas transformou-se em silêncio. Jacinta gritou desesperadamente da multidão: "Não, não faça isso! Ela não merece isso!" Clara, com a voz embargada, mas firme, falou pela primeira vez para toda a cidade: "Se a minha morte trouxer chuva, que assim seja. Mas lembrem-se de que a seca está em seus corações, não na minha barriga." Um murmúrio percorreu a multidão como uma rajada de vento. Alguns abaixaram a cabeça envergonhados, outros cerraram os punhos com mais força, convictos. O carrasco tomou posição e o ar na praça tornou-se insuportavelmente denso. O sol batia forte sobre todos, mas um frio estranho percorria suas costas. Naquele momento, um homem se adiantou da multidão, sua voz tão alta quanto um trovão. Simplesmente todos se viraram para olhá-lo. Era Miguel, o pobre camponês, aquele que nunca levantava a voz, aquele que todos conheciam como trabalhador e quieto. Seus olhos escuros e ardentes se fixaram no juiz e no carrasco.
Se Clara morrer hoje, esta cidade carregará uma maldição que nem 1000 chuvas poderão apagar. A multidão irrompeu em gritos, uma mistura de confusão e espanto. Clara abriu os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, uma centelha de esperança brilhou neles. O silêncio que se abateu sobre a praça após o grito de Miguel foi tão pesado que até os pombos fugiram dos telhados. Todos o conheciam. O jovem camponês de mãos calejadas, sempre sozinho com seu cavalo-sombra e suas plantações. Nunca levantara a voz em público, nunca discutira com o juiz ou com os homens mais ricos da cidade. E, no entanto, lá estava ele, com o rosto corado, o olhar fixo em Clara. Miguel subiu alguns degraus na plataforma sem que ninguém o impedisse. A multidão se abriu, como se empurrada por um vento invisível. "Pare!", repetiu ele com firmeza. "Você vai enforcar uma mulher inocente só porque seus campos não dão frutos?" O juiz Severino bateu a bengala no chão, tentando retomar o controle. "Miguel, volte para o seu lugar. Isso não é assunto para um pobre camponês." Miguel deu mais um passo à frente. "E de quem é esse negócio, juiz? Aqueles que enchem suas mesas com o pouco que os outros ainda têm? Aqueles que distribuem culpas para não carregarem as suas?" Um murmúrio de inquietação percorreu a multidão. Alguns homens assentiram silenciosamente, outros o encararam. Clara, com a corda agora em volta do pescoço, observava-o com lágrimas nos olhos. Não conseguia acreditar que alguém ousaria falar por ela. "Miguel", ela sussurrou, quase inaudível. O juiz levantou a voz. "A seca é a prova da ira de Deus. O povo exige um sinal. Clara tem que pagar." Miguel levantou a mão firmemente. "Então me julgue também. Se ela morrer, eu morro com ela." A multidão explodiu em exclamações. Ninguém esperava por aquelas palavras. "Você está louco, garoto!" alguém gritou atrás. "Não", respondeu Miguel claramente. "Estou cansado de ver injustiça disfarçada de fé." O carrasco baixou o olhar, incerto. Padre Esteban, com as mãos trêmulas, aproximou-se do juiz. "Severino, não podemos permitir isso. Deus não pede inocentes." O juiz o removeu bruscamente. O povo já decidiu, mas Miguel não parou. Deu mais um passo e ficou cara a cara com Clara. Ela o olhou como se o estivesse vendo pela primeira vez. "Não tenha medo", disse ele baixinho, só para ela. "Você não está sozinha." Clara tremeu. Fazia muito tempo que não ouvia palavras de conforto dirigidas ao seu coração. O juiz, perdendo a paciência, gritou: "Guardas, tirem esse homem insolente daqui." Mas antes que os homens pudessem se mover, Miguel levantou as 2 mãos. "Escutem", disse ele à multidão. "Se me deixarem levá-la comigo, prometo uma colheita como vocês nunca viram antes. Se eu mentir, serei eu quem vai me enganar." O silêncio era absoluto. Nenhuma criança chorava, nenhum cachorro latia. O vento quente parou. O juiz olhou para ele com desprezo. "E o que um pobre camponês como você pode prometer?" Miguel sustentou o olhar dela, firme como uma rocha. "O que você não sabe, eu guardo na minha terra, e se eu estiver errado, morrerei ao lado dela." O povo começou a murmurar, dividido. Alguns gritavam que era loucura, outros que talvez fosse um sinal. O padre Stephen juntou as mãos e implorou: "Severino, deixa eles, não se sobrecarregue com 2 mortes." Por fim, o juiz, pressionado pelo clamor dividido, cedeu. "Tudo bem, Miguel, leve-a, mas ouça com atenção. Se a chuva não voltar em 3 meses, você e ela serão os primeiros a serem enforcados nesta viga." A multidão engasgou. Miguel virou-se para Clara e cuidadosamente removeu a corda do seu pescoço. Ela caiu de joelhos tremendo e ele a segurou firme para impedi-la de desmaiar. "Prometo que você não ficará sozinha novamente", ele sussurrou. Clara olhou para ele com um novo brilho nos olhos, uma mistura de medo e esperança. E a praça, testemunha daquele momento, sabia que algo impossível acabara de acontecer. Um pobre camponês desafiara uma cidade inteira. "O que você acha? Clara merece justiça? Deixe um comentário nos comentários. Justiça para Clara." O juiz Severino, ainda segurando a bengala, apontou para Miguel com desdém, como quem alerta uma criança teimosa.
Você está levando a menina, camponês, mas o povo está com fome e a terra está seca. Se em 3 meses não chover nem brotar em seus campos, ambos retornarão, e desta vez nenhuma súplica os salvará. Miguel assentiu, sem baixar o olhar. Aceito, mas anotem o que digo. Antes que o verão acabe, Santa Felicidade verá uma colheita como nunca antes. O murmúrio da multidão era como um enxame inquieto. Alguns o olhavam com espanto, outros com escárnio, e até alguns murmuravam que ele era louco. Clara, ainda tremendo, mal conseguia ficar de pé. Miguel passou o braço em volta dos ombros dela e a guiou para fora da plataforma. As pessoas se abriram para eles. Ninguém ousou impedi-los. Apenas sussurros podiam ser ouvidos. Como ele fará isso? Ele é um homem pobre. Só tem um cavalo de terra e um pedaço. Palavras de um amante louco. Clara caminhava com os olhos baixos, como se ainda carregasse a corda no pescoço. Sua respiração estava acelerada, o coração pulsando forte no peito. Quando chegaram à carroça, Miguel a ajudou a entrar. O cavalo, sombra, inquieto, relinchou como se sentisse o peso do destino que carregava. Durante o trajeto até a fazenda, o silêncio se prolongou por um longo tempo. Apenas o ranger das rodas e o trote cansado do cavalo os acompanhavam. Finalmente, Clara falou em voz baixa e entrecortada. Por que você fez isso? Por que arriscar sua vida por mim? Miguel olhou para ela, com as mãos firmes nas rédeas. Porque você é inocente e porque ninguém mais disse isso. Ela virou o rosto para ele, com lágrimas nos olhos. Agora, se não chover, nós dois morreremos. Eu preferiria morrer com você, sério, respondeu Miguel, do que permanecer vivo em uma cidade que mata a inocência para acalmar seu medo. Pelo resto da caminhada, Clara permaneceu em silêncio, mas algo dentro dela começou a mudar. Ainda não era alívio, nem confiança total, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia completamente sozinha. Quando chegaram à fazenda, Miguel a ajudou a descer as escadas. A casa era pequena, com paredes caiadas, um telhado simples e um quintal quase vazio. Não havia luxos, mas havia um ar de honestidade e trabalho duro em cada canto. Estaremos seguros aqui por enquanto, disse Miguel. Não tenho muito, mas o que tenho compartilho. Clara, com a voz trêmula, respondeu. Não entendo como você pode prometer uma colheita. A terra está morta. Eu vi os campos. Não há esperança. Miguel suspirou, ajoelhou-se e pegou um punhado de terra seca em suas mãos. A terra não está morta, Clara. Ela apenas espera. Minha mãe me ensinou a ouvi-la, a trabalhá-la sem exigir nada dela. Cultivei sementes que outros achavam inúteis. Guardei a água em segredo, como um tesouro. Clara olhou para ele, incrédula. Sementes? Água? Miguel assentiu. Se Deus quiser, em 3 meses, você verá o que ninguém acredita ser possível. Essa é a minha promessa, a nossa recompensa. Clara apertou o lenço nas mãos, sentindo um vislumbre de esperança pela primeira vez. A promessa de Miguel não era apenas para as pessoas, era para ela, para resgatá-la da morte e dar-lhe um futuro com o qual ela jamais ousara sonhar. O enforcamento havia terminado, mas a sombra do prazo do juiz pairava sobre ambos como uma nuvem negra. Eles tinham 3 meses para desafiar a seca, a descrença e uma cidade inteira esperando para vê-los fracassar. E nesse pacto silencioso, sob o humilde teto do camponês, começou uma união forjada não na abundância, mas na mais profunda adversidade. Os dias seguintes foram tensos em Santa Felicidade. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. O pobre Miguel prometeu uma colheita impossível. Nas casas, no mercado, na igreja, todos falavam da mesma coisa. Alguns o chamavam de louco, outros o acusavam de zombar da fé, e alguns, secretamente, começavam a sentir respeito pelo homem que tivera a coragem de desafiar o juiz e toda a praça. Certa tarde, quando Miguel levou Clara ao mercado para comprar farinha e sabão, a multidão os cercou. Ninguém os tocou, mas os olhares eram penetrantes.
Uma mulher com as mãos na cintura exclamou: "Lá estão eles, a mulher estéril e seu salvador. Vamos ver quanto tempo dura o milagre deles." Outro homem, magro de fome, deu um passo à frente e apontou o dedo para Clara. "Por sua causa, enterrei meus 2 filhos, e você ainda respira." Clara tremeu e quis recuar, mas Miguel agarrou seu braço e deu um passo à frente, encarando o homem. "Seus filhos não morreram por causa disso", disse ela com firmeza. "Eles morreram de seca, como tantos outros. Ou você acha que pendurar a árvore vai trazer água?" O murmúrio cresceu. Alguns gritaram: "Que ele cumpra a promessa. Se não chover, os 2 vão ter que pagar." O juiz Severino surgiu da sacada do plenário, erguendo a voz para silenciar a multidão. "Silêncio! O camponês escolheu seu destino. Ele mesmo prometeu a colheita. Tem 3 meses para provar. Se falhar, ambos serão enforcados. Ninguém poderá reivindicá-la depois." Os gritos da multidão se misturavam a aplausos e ameaças. Miguel olhou para baixo por um instante, respirou fundo e então falou em voz alta, com uma calma que parecia mais poderosa do que o barulho de todos. "Me deram 3 meses. 3 meses eu servirei. A terra saberá como responder." Clara olhou para ele com lágrimas nos olhos. Sentiu medo, mas também uma nova força nascida das palavras de Miguel. Começou a crescer em seu coração o pensamento de que aquele homem, embora pobre e solitário, era mais forte do que todos os poderosos juntos. Naquela noite, ao retornar à fazenda, Clara não se conteve. "Miguel, e se não conseguirmos? E se não chover em 3 meses? Ele largou as rédeas e olhou nos olhos dela. "Então morreremos juntos, mas pelo menos morreremos lutando pela verdade, não nos ajoelhando diante de mentiras." Clara, que tantas vezes se sentiu um fardo, pela primeira vez sentiu que sua vida tinha um sentido. Compartilhar a luta daquele homem que não hesitou em arriscar tudo por ela. O povo esperava o fracasso, o juiz esperava a humilhação e a forca esperava enforcar 2 corpos em vez de um. Mas Miguel e Clara, sozinhos contra todas as probabilidades, decidiram não desistir. E você? Já se inscreveu no canal para não perder a próxima parte dessa história? A primeira noite na fazenda de Miguel foi silenciosa, mas não pacífica. Clara não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente o ranger da corda na viga e as vozes dos aldeões clamando por sua morte. Miguel, sentado à mesa com uma vela acesa, consertava uma ferramenta quebrada, sem dizer uma palavra. O silêncio entre eles não era de desconforto, mas de 2 almas carregando muita dor. "Você não precisava fazer isso por mim", Clara finalmente disse em voz baixa. Miguel olhou para cima e colocou o martelo de lado. "Eu não podia ficar parado assistindo eles enforcarem uma mulher inocente, mas agora nós 2 vamos morrer se não chover", ela insistiu, segurando as lágrimas. Miguel levantou-se lentamente, aproximou-se e colocou a mão firme no ombro de Clara. "Que assim seja, mas pelo menos você não morrerá sozinho e eu também não." Aquela frase quebrou algo em Clara. Ninguém jamais compartilhara seu fardo. Ninguém jamais dissera que sua vida tinha valor além do que ela podia ou não dar. Ela chorou silenciosamente e Miguel não disse mais nada. Apenas permaneceu ao seu lado, em um silêncio sociável. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. Miguel levantou-se com o sol para arar a terra seca e limpar o antigo canal que havia descoberto. Clara o seguiu, embora nunca tivesse trabalhado os campos daquela maneira. Juntos, carregaram água em pequenos jarros da fonte escondida, gota a gota, como se cada jarro fosse uma prece. "Nunca pensei que conseguiria fazer isso", disse Clara um dia, ofegando sob o sol enquanto despejava água no chão. "A terra responde à paciência", respondeu Michael. "Não importa quanto tempo leve, ela sempre devolve o que lhe é dado com fé." Clara sorriu fracamente. "Então talvez eu também tenha esperança, mesmo que eu nunca tenha sido capaz de dar vida." Miguel olhou para ela. "Não meça seu valor pelo que os outros esperam de você. Você já dá a vida com sua personalidade, com seu cuidado, com suas mãos. Eu vejo isso, mesmo que os outros não queiram."
As palavras de Miguel foram como água fria no coração ressecado de Clara. Pela primeira vez, ela se sentiu algo mais do que a maldita mulher estéril. Ao cair da noite, Clara começou a atrair crianças da aldeia vizinha. Elas chegavam descalças, famintas e sujas. Ela lhes oferecia o pão amanhecido que restava, lavava-lhes as mãos numa bacia e contava-lhes histórias em volta da lamparina. Miguel observava da porta, com os olhos brilhando de orgulho silencioso. Dizem que você não pode ser mãe, ela lhe disse um dia, mas você já é mãe de todas essas crianças de quem ninguém se importa. Clara abaixou a cabeça, comovida. Se você soubesse o quanto eu chorei por não poder ter um filho meu... Miguel respirou fundo e respondeu calmamente. O coração não entende úteros, ele entende amor, e o seu está transbordando. Assim os dias se passaram, trabalhando juntos, compartilhando tristezas, risos tímidos e longos silêncios. Aos poucos, a solidão de Miguel foi preenchida pela presença de Clara, e seu vazio foi curado pela companhia dele. Ambos sabiam que a cidade aguardava seu fracasso e que a forca ainda estava lá, como uma sombra à espreita. Mas, em meio àquela ameaça, nasceu algo que nem a seca nem o ódio conseguiram secar. Uma vida compartilhada, uma dor que se tornou mais leve porque não pertencia mais a uma pessoa só, mas a duas. Com o passar das semanas, a fazenda de Miguel e Clara começou a se transformar. Não houve milagres da noite para o dia, mas houve pequenos sinais que pareciam sementes de um futuro diferente. O velho canal, que Miguel havia limpado pacientemente, começou a jorrar um fio d'água constante da nascente escondida nas pedras. Não era abundante, mas era o suficiente para umedecer os sulcos e manter vivas as sementes que ele havia guardado, como o tesouro de sua mãe. Todas as manhãs, Clara o acompanhava, segurando um cântaro, e juntos despejavam água na terra ressecada. O sol queimava suas peles, mas a esperança lhes dava forças. Olha, disse Miguel um dia, curvando-se até o chão. Aqui, vê? Clara se abaixou e viu um broto verde brotando do solo. Seu coração batia forte. Ele está vivo! Ela exclamou com os olhos cheios de lágrimas. Miguel sorriu, cansado, mas feliz. Eu te disse, a terra nunca esquece. Ela só espera que alguém acredite nela. Aquele broto foi o começo. Poucos dias depois, mais caules começaram a emergir. Frágeis, trêmulos, mas desafiando o sol implacável. Clara cuidou deles como se fossem crianças. Falava com eles em voz baixa enquanto borrifava água. Cresçam, pequeninos. Vocês são a nossa esperança. A mudança também era perceptível em seu coração. Todas as noites, as crianças da aldeia vinham à fazenda. Sentiam-se atraídas por sua ternura, sua atitude atenciosa. Clara lhes dava um pouco de pão, contava histórias ao pôr do sol e as ensinava a rezar para que chovesse. Seu riso suave, que havia sido abafado pela dor, voltou a ser ouvido entre as paredes brancas da casinha. Certa tarde, Miguel a observou enquanto ela abraçava 3 crianças que haviam adormecido em seu colo. Ela acariciava suas cabecinhas com infinita ternura. Disseram que você não podia ser mãe, murmurou ele da porta. E olha só você agora. Você é mãe de todos que precisam de você. Clara olhou para cima e olhou para ele animadamente. Miguel, como você pode me olhar desse jeito se todo mundo me vê como uma maldição? Porque eu não olho para o que está faltando, respondeu ele. Eu olho para o que você é, e você é mais forte do que todos, eles juntos. Clara olhou para baixo e pela primeira vez em muito tempo, ela realmente sorriu. A notícia do que estava acontecendo na fazenda começou a se espalhar. Alguns fazendeiros se aproximaram com curiosidade, surpresos ao ver brotos verdes onde tudo parecia seco. Alguns chamaram isso de truque, e outros começaram a pensar que talvez Deus tivesse ouvido o pobre fazendeiro e a moça rejeitada. A esperança, como os caules das colheitas, começava a renascer. E embora a sombra da forca permanecesse, havia algo novo no ar. Uma fé diferente, nascida não dos poderosos, mas de 2 almas que se encontraram na dor e agora lutavam juntas pela vida.
E você que acompanha esta história, gosta de histórias emocionantes como esta? Se quiser compartilhá-las, deixe seu comentário. Amei a história. Os 3 meses que o juiz havia concedido passaram com a lentidão da agonia. Cada dia sem chuva era como uma sentença que se aproximava cada vez mais. Embora os brotos na fazenda de Miguel crescessem pequenos e firmes, o resto da cidade permanecia seco e a raiva da população aumentava. Quando o prazo terminou, o sino da igreja tocou, anunciando a reunião na praça. O som era pesado, como se estivesse chamando não para a missa, mas para o julgamento. Clara sentiu um arrepio percorrer a espinha. Na humilde casa de Miguel, ela vestia o mesmo vestido branco que usara no dia da sentença. Ela o lavara e consertar, mas ele ainda guardava as marcas do medo. Hoje é o dia, ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. Disseram 3 meses e não choveu, Miguel. Ele pegou as mãos dela, calejadas de tanto trabalhar ao lado dele, e olhou para ela com uma calma que parecia impossível. Não tenham medo. Fizemos o que tínhamos que fazer. E se o povo não entende, Deus entende. Clara olhou para ele. E se nos enforcarem? Miguel respirou fundo. Então morreremos juntos. E essa também será a nossa vitória, porque não deixaremos que decidam sozinhos o sentido das nossas vidas. O sol estava escaldante quando chegaram à praça. A multidão já os aguardava. O juiz Severino, vestido com seu paletó escuro, ergueu a voz. 3 meses se passaram. O fazendeiro prometeu uma colheita sem precedentes, e o céu não nos deu uma gota sequer. Que a sentença se cumpra. Os guardas avançaram. Clara fechou os olhos tremendo. O povo gritou, zombando e ameaçando. Para a forca! Eles não fizeram nada. A terra ainda está amaldiçoada. O carrasco apertou a corda. A mesma plataforma, a mesma viga, a mesma multidão ávida por um sacrifício. O padre Esteban, impotente, tentou intervir. Não faça isso. Você não pode matar 2 inocentes. O juiz o empurrou friamente. Cale a boca, padre. Esta cidade precisa de uma placa, não de sermões. Clara, com a corda tocando seu pescoço pela 2ª vez, olhou para Miguel. Seus lábios tremiam, mas ela conseguiu dizer em voz baixa: obrigado por não me deixar sozinho. Ele olhou para ela firmemente. Você nunca estará, nem aqui nem lá. O carrasco ergueu a mão, pronto para executar a ordem. A multidão silenciou. Era o momento decisivo, a corda pronta, o juiz aguardando o sinal. 2 vidas a um passo da morte. Naquele mesmo segundo, um forte trovão ribombou no céu. A multidão olhou para cima, surpresa. Uma nuvem escura se formava sobre a praça, densa e pesada, como se sempre estivesse ali, à espreita. O ar mudou. Uma brisa fresca soprava pelas ruas. E então, a primeira gota caiu no rosto de Clara. Ela abriu os olhos, as lágrimas se misturando com a água do céu. Miguel, está chovendo, ela sussurrou incrédula. A multidão irrompeu em gritos, alguns de espanto, outros de medo. O carrasco baixou a mão perplexo. O juiz Severino empalideceu, tentando manter sua autoridade, mas o povo não o ouviu mais. A chuva começou a cair forte, encharcando a terra ressecada, lavando as ruas empoeiradas, molhando o rosto de todos. Miguel olhou para o céu, deixando a água bater em seu rosto. Clara, ao lado dele, afrouxou a corda em seu pescoço. Ficaram ali, juntos, sob a chuva que a cidade tanto esperava. O momento decisivo havia chegado, e não foi a forca nem os gritos do juiz que responderam, mas o próprio céu. A chuva caiu como um milagre, e todos sabiam que nada jamais seria o mesmo em santa felicidade. A praça se transformou em um turbilhão de gritos e lágrimas. Ninguém conseguia acreditar no que via. Depois de tantos meses de seca, o céu se abria no momento em que Clara e Miguel estavam prestes a ser executados. A água escorria pelos paralelepípedos, misturando-se à poeira e formando riachos que pareciam limpar o sangue que nunca fora derramado. Mães erguiam seus filhos para sentir as gotas na pele. Os idosos, com as mãos trêmulas, erguiam seus chapéus para o céu.
O padre Esteban caía de joelhos nos degraus da igreja com os olhos marejados, murmurando: Deus não pediu a morte, Deus pediu amor. Clara, com o vestido grudado na pele por causa da chuva, virou-se para Miguel. Seus lábios tremiam, seus olhos verdes brilhavam com um novo brilho. Miguel, se estou viva hoje, é por sua causa. Ela levou a mão ao peito. Você me deu coragem quando todos me viraram as costas. Ele a segurou pelos ombros com firmeza. Não, Clara, foi a verdade que nos salvou. O povo queria sangue, mas o céu queria justiça. No meio da multidão, muitos começaram a chorar. A chuva se misturava às lágrimas como se toda a cidade estivesse sendo purificada. Mas nem todos se comoveram. O juiz Severino, encharcado e furioso, ergueu seu cajado. Não se deixe enganar, gritou ele. A chuva não vai apagar o crime desta mulher. Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. Desta vez, ninguém aplaudiu, ninguém o seguiu. Um camponês ergueu a voz. Ela não trouxe infortúnio, juiz. Ela trouxe chuva. Outro gritou lá de trás. Se a tivéssemos matado, teríamos matado a nossa salvação. O juiz empalideceu. Seu poder se desfazia a cada palavra que o povo pronunciava. Ele tentou falar, mas o trovão dos céus o silenciou. Miguel pegou a mão de Clara e a ergueu diante de todos. Hoje você viu a verdade com seus próprios olhos. Ela foi condenada por não ter filhos e, no entanto, foi ela quem deu vida a toda esta terra. Clara, encharcada, olhou para a multidão e disse com a voz entrecortada: Mas Clara, me chamaram de amaldiçoada, me chamaram de inútil, mas aqui estou eu, viva e com você. Que nunca mais outra mulher seja culpada pelo que não pode dar. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Então, um por um, os vi se ajoelhar na chuva, implorando por perdão com lágrimas e vozes embargadas. Jacinta, que chorara o tempo todo, correu até a sobrinha e a abraçou com força. Perdoe-me, filha. Não consegui defendê-la como deveria. Não, tia, sussurrou Clara, acariciando seu rosto. Você sempre esteve comigo. A água continuou a cair, encharcando a todos. As crianças riram na tempestade, chapinhando nas poças, como se a vida tivesse renascido naquele exato momento. Miguel olhou para ela, seu rosto iluminado por uma emoção impossível de esconder. Clara, não sei o que será de nós daqui para frente. O povo pode esquecer rapidamente e o juiz buscará vingança. Mas, se você me deixar, quero caminhar ao seu lado, mesmo até o fim dos meus dias. Clara chorou, não de tristeza, mas de alívio, sentindo pela primeira vez que alguém havia além de suas cicatrizes. Se você me deu a vida hoje, Michael, então a minha vida também é sua. E não temo nada enquanto você estiver comigo. Eles se abraçaram no meio da praça, sob a chuva torrencial, cercados por um povo que agora os olhava com respeito e pesar. Mas o céu tinha um último gesto. Em meio ao trovão, um raio de sol atravessou a tempestade, iluminando o campo mais próximo. E ali, onde ninguém esperava nada, a vegetação começou a brotar como um milagre. O trigo adormecido despertou na chuva, e a promessa de Michael se cumpriu diante de todos. A multidão caiu de joelhos, chorando. Não eram mais gritos de ódio, mas de fé. Clara, a mulher acusada de ser estéril, havia trazido a colheita tão esperada. E Miguel, o pobre camponês, havia demonstrado que o verdadeiro milagre não está no poder dos homens, mas na coragem de defender a verdade. Naquele dia, Santa Felicidade nunca mais foi a mesma. E a história de Clara e Miguel se tornou uma lembrança que fez todos chorarem, porque nasceu da dor mais profunda e floresceu no amor mais inesperado. A tempestade continuou por horas, como se o céu quisesse lavar cada canto de Santa Felicidade. Quando a chuva finalmente parou, a praça estava coberta de poças, a terra a absorveu com avidez e o ar cheirava a vida nova. A multidão, encharcada e silenciosa, não sabia se olhava para o céu ou para Clara, que permanecia ao lado de Miguel, na plataforma da forca. O padre Stephen deu um passo à frente com a batina agarrada ao corpo e falou com a voz trêmula: Crianças,
Hoje fomos todos testemunhas. Deus nos mostrou que estávamos errados. Não era a morte que ele pedia, era fé, era união, era amor. As pessoas começaram a assentir. Algumas choraram, outras murmuraram orações por perdão. Tia Jacinta, com as mãos estendidas, abriu caminho pela multidão até a plataforma. Abraçou Clara com a força de uma mãe desesperada. Perdoe-me, filha, eu não tive forças para salvá-la antes. Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu ternamente: Você sempre me salvou, tia. Com seu amor e seu cuidado. Estou aqui hoje graças a você e ao Miguel. A multidão se agitou e uma mulher da cidade se adiantou. Era Rosa, a mesma mulher que havia alimentado os boatos contra Clara. Sua cabeça estava baixa, a voz embargada. Clara, eu fui uma das que falaram mal de você. Chamei você de amaldiçoada, rejeitei você. Hoje vi com meus próprios olhos que você estava disposta a morrer sem ódio, e ainda assim Deus nos deu a chuva com você viva. Me perdoe. Clara olhou para ela em silêncio e finalmente assentiu. Que a chuva lave a nossa culpa, Rosa. Não quero mais ódio no meu coração. O murmúrio se espalhou. Perdão, justiça, nova vida. As vozes do povo começaram a clamar, não em condenação, mas em reconhecimento. Um após o outro, os camponeses e as mulheres se aproximaram, curvando-se diante de Clara e Miguel. O juiz Severino, encharcado, tentou recuperar a voz de comando. Isso não muda nada. Eu ainda sou a lei aqui. Mas a multidão não estava mais ouvindo. Um velho o confrontou. A lei dos homens queria matá-la. A lei do céu a salvou. Você não é mais juiz do que nós, Severino. Seu poder acabou hoje. A cidade inteira gritou em concordância e Severino, derrotado, desceu da sacada sem ousar olhar para ninguém. Miguel, ainda de pé, pegou a mão de Clara e a levantou na frente de todos. Ela foi rejeitada, insultada e condenada por não poder ter um filho. Mas hoje ela deu vida a cada um de nós. Se o trigo crescer, será por causa dela. Se as crianças tiverem pão, será por causa dela. Os presentes aplaudiram, alguns de pé, outros de joelhos. Foi um aplauso entrecortado por lágrimas, mas cheio de força. Clara, com a voz ainda frágil, dirigiu-se ao povo. Não quero honrarias nem títulos. Só peço que nunca mais uma mulher seja julgada pelo que não pode dar. Que aprendamos a nos ver como somos, não pelo que nos falta. A multidão respondeu com um grito unânime: Justiça para Clara! Justiça para Miguel! As crianças correram em direção a eles, abraçando as pernas, rindo sob os últimos pingos de chuva. O padre Esteban ergueu os braços e declarou: Hoje, santa felicidade renasce. E que fique escrito: a vida não foi trazida pelo sacrifício, mas pelo amor. Clara, encharcada, abraçou Miguel em meio aos aplausos e lágrimas da multidão. E naquele abraço, ambos sabiam que, embora a dor tivesse sido imensa, algo eterno havia brotado dela. Um laço que nem a seca nem a forca poderiam quebrar. Naquele dia, santa felicidade reconheceu Clara não como a amaldiçoada, mas como a mulher que trouxe a vida de volta a todos. E reconheceu Miguel não como um pobre camponês, mas como o homem que desafiou a morte com a verdade na voz e o amor nas mãos. O reconhecimento final não foi um grito de condenação, mas um canto de esperança que ficou gravado na memória de todos. Nunca mais a injustiça reinaria sobre a vida de um inocente. A chuva continuou por dias, enchendo os poços, fazendo brotar os campos ressecados e trazendo um verde que parecia milagroso. Santa Felicidade mudou completamente. Onde antes havia poeira e silêncio, agora havia o riso das crianças, o milho brotando e o gado recuperando as forças. A cidade nunca esqueceu que a vida retornou no exato momento em que Clara, a mulher marcada como infértil, estava prestes a ser enforcada. Clara e Miguel continuaram trabalhando juntos na pequena fazenda. Não tiveram filhos, mas as crianças órfãs e abandonadas da aldeia encontraram neles um lar. Clara tornou-se a mãe de muitos corações, e Miguel, o homem que nunca mais esteve sozinho. Cada sulco semeado era uma oração de agradecimento.
cada colheita, um lembrete de que o amor e a justiça haviam vencido o medo. O juiz Severino, derrotado e esquecido, deixou a cidade algum tempo depois. Ninguém o seguiu. Em vez disso, o povo aprendeu a tratar Clara com respeito, até mesmo com orgulho. O nome que antes fora pronunciado como uma maldição, agora era pronunciado como uma bênção. Certa tarde, ao pôr do sol, Clara sentou-se ao lado de Miguel na soleira da porta da casa. Ambos contemplaram os campos dourados que ondulavam ao vento. Nunca imaginei que esse dia chegaria, disse Clara com os olhos marejados. Passei de condenada a acolhida pelo meu próprio povo. Miguel segurou a mão dela com firmeza. A vida sempre guarda um mistério, Clara. E aprendemos que mesmo na maior injustiça, um milagre pode nascer. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e juntos contemplaram aquele horizonte que antes parecia impossível. A dor os uniu, a injustiça os marcou. Mas o amor, a fé e a coragem lhes deram um fim que eles mesmos jamais poderiam ter sonhado. E assim, da corda que quase estrangulou duas vidas, surgiu um legado eterno que o povo nunca esqueceria. E agora quero saber, o que você achou dessa história emocionante? Deixe sua opinião nos comentários, escreva se tocou o seu coração. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa lição de vida. E clique agora mesmo na próxima história, porque nos vemos lá.